Olá, sabemos que como Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco e diante da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, temos um grande desafio que é fazer a revisitação do nosso projeto político-pedagógico. Então, primeiro a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte vai ser explicar o que seria o projeto político-pedagógico, como ele deve ser pensado e revisitado. A segunda parte vai ser justamente as orientações de como a gente tentar fazer com que esse projeto político-pedagógico aconteça. Então, primeiro, projeto político-pedagógico e currículo são instrumentos para a equidade e qualidade social da escola. Ele precisa ser revisitado sempre. O nome projeto vem da palavra projecto, que significa lançar para adiante. Político diz respeito a que tipo de cidadão nós queremos formar, ou seja, que tipo de sociedade a gente deseja formar. E ele é pedagógico porque diz respeito à educação, à reflexão e à sistemática sobre as práticas educativas. Então, o projeto pedagógico, ele é de fato a materialização de como o currículo vai impactar e como vai ser trabalhado o cotidiano da escola, ou seja, ele é um instrumento que vai dizer como a sistemática vai funcionar. E para isso, diante dessa nova visão de base que nós temos, a reelaboração dele vai garantir essa apropriação desse novo currículo que nos desafia como educadores. Então, vamos tentar pensar numa escala. BNCC, centro, é a base, é o Brasil inteiro. Por cima da BNCC, currículo de Pernambuco. Depois do currículo de Pernambuco vem um projeto político-pedagógico. E a prática de todo ele é a sala de aula, é o plano de aula do professor, do docente. Ou seja, a base, o nome fala, a base de toda a educação. Que pensa, através da base se pensou no currículo para o estado de Pernambuco, que se pensou no projeto pedagógico da escola, projeto pedagógico, que se pensou e se criou um plano de aula para o professor seguir. Então, o projeto pedagógico, ele é sistemático, ou seja, tem um sistema, tem um início, tem como se fazer. Ele deverá envolver e ser pensado por toda a comunidade escolar, ele não pode ser pensado por uma pessoa, ou por duas pessoas, ou por uma equipe. Ao término da construção, ele precisa ser apresentado a toda a comunidade educativa. E no mais, quando tiver todo apresentado, ele é enviado à gerência para as possíveis correções, caso haja necessidade. E depois dessas correções, ele é retomado lá para a Secretaria de Educação, onde, caso não precise de correção, será publicado no Diário Oficial. Então, o trâmite é esse: revisitar, chamar a comunidade escolar de formas interativas no momento presente, para a gente dar continuidade. A comunidade precisa participar, os estudantes, os pais, os funcionários e professores. Algumas unidades educacionais, eles convidam, através de questionário, de formulários, de pergunta, de interação, e aí vai arquivando tudo isso para poder montar, os objetivos daquilo de se fazer. Projeto pedagógico em ação democrática. Mas o que seria uma escola democrática? Seria uma escola que tem que pensar que sujeito queremos formar, que valores são importantes para a escola, que escola nós queremos construir, que educação nós queremos desenvolver e que sociedade nós queremos ter, se fôssemos nos basear nessa construção coletiva. Então, a participação, o diálogo, ouvir o outro, é extremamente necessário. Vamos falar agora de 3 documentos. O documento da Base Nacional Comum Curricular. Ele é um documento normativo. Ele determina competências e habilidades e orienta o que fazer. Busca a equidade da educação ofertada no país. Já o documento do Currículo de Pernambuco, ele orienta a rota, o caminho, determina o como você pode fazer. Ele foi construído no regime de colaboração. E aí ele vai começando a estabelecer a aprendizagem, as habilidades e as competências que são baseadas na BNCC e são enriquecidas com o currículo de Pernambuco.
O documento do projeto político-pedagógico, ele reflete o cotidiano da escola. Ele vai justamente fortalecer a identidade que a escola tem. Porque uma escola, por mais que a gente vá a uma escola não é a outra escola, né? Ela tem a base igual, base nacional como curricular igual, mas ela não são a mesma escola. Ela tem a sua própria identidade, né? E ela se organiza. O projeto político-pedagógico ajuda a organizar. E é um documento central. É um documento central de todas as ações. Então, precisamos também conversar que nesse projeto político-pedagógico existem também os temas transversais e integradores do currículo, que são extremamente necessários. Eles vêm de quê? Por exemplo, decretos, leis, instruções normativas, de conteúdos que são necessários a trabalhar dentro da unidade educacional. E no projeto político-pedagógico é preciso ter claro isso, de essa lei X, como eu vou trabalhar? É numa sala de aula? É com tais matérias? É com um projeto? Vai envolver desse jeito, a ação pensada é assim. Então, assim, isso precisa estar muito claro no projeto político-pedagógico, que tem que bater com o plano de aula docente. Ou seja, se vai ser trabalhado a questão do bullying em língua portuguesa, o projeto político-pedagógico mostra isso, no planejamento do professor precisa constar isso também. Então, quais são esses temas transversais? Eu já falei bullying. Outro, educação em direitos humanos, direito da criança e do adolescente, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, educação ambiental, educação para consumo e educação financeira e fiscal. Veja que importância, né? Educação das relações étnicos, raciais, ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, ou seja, a história do nosso povo, a cultura do nosso povo, a diversidade do nosso povo. Outro item, diversidade cultural. Mais um, relação de gênero. Se trabalha também a Lei Maria da Penha. Educação alimentar e nutricional. Precisamos todos estar em constante aprendizagem. Educação para o trânsito. Trabalho, ciência e tecnologia, saúde, vida familiar e social. Ou seja, tudo isso é como pensar. Essa foi a primeira parte, como pensar, o que é, como pensar e como construir. Agora vamos para a prática. E agora, quantas etapas são? São 5 etapas, 5 etapas. Uma que vai falar da contextualização histórica, que é o chão da escola, um que vai apresentar os indicadores, outro que vai apresentar a visão, missão e valores, outro que vai falar sobre o processo de ensino-aprendizagem e, por último, o plano de ação. Ou seja, o que é que eu vou fazer com tudo isso? A primeira parte dela é justamente a contextualização histórica, ou seja, quais são as características sociais da escola, quais são as culturais, as físicas, quais são as características da escola em relação à organização, professores, a estudantes, quem são os órgãos colegiados, o conselho escolar, o conselho de classe, a associação de pais, o grêmio estudantil, o perfil e o número de profissionais estudantes da escola. Nós temos um maravilhoso sistema, né, de educação que é o CIEP. Então, no CIEP você consegue pegar quem são os professores da sua escola e quem são os estudantes da sua escola. Porém, como é que você pode fazer com tudo isso? Você pode dar o print na tela, fazer o recorte e colocar no seu projeto pedagógico. É possível? Lá já tem todos os dados. Porém, o que é necessário?